Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Umbanda. Então, terminamos a última aula, o último bloco, enaltecendo e falando sobre o boom, o crescimento e a divulgação da Umbanda que nós vimos na década de 70, né? Na televisão, e todo mundo com muito orgulho de falar sobre Umbanda, de cantar sobre Umbanda, de cantar para caboclo. A gente via na televisão Clara Nunes cantando pontos de Umbanda, vemos também Martinho da Vila cantando pontos de Umbanda, vimos Elis Regina cantando para caboclo, para preto velho. Então hoje a gente vai falar de fatos que deram início ao que nós chamamos de esvaziamento da Umbanda, né? E esse advento ele é inquestionável, que isso aconteceu devido a muitas disputas, né? E as federações tinham as rixas entre elas, umas com as outras, sem falar na desorganização que aconteceu devido a essas disputas, essas rixas, essa divisão entre as federações, né? Antigamente os médios de Umbanda eles tinham inclusive receio de visitar a outros terreiros, porque eles pensavam assim: se alguém visita o terreiro de outro irmão, essa pessoa que estava indo para esse outro terreiro estava indo para fazer demanda, ou então seria alvo de energias ruins do terreiro. Muito embora a gente sabe que isso acontece ainda nos dias de hoje, esse argumento ainda perdura, esse discurso ainda continua nos dias de hoje. Então, naquela época, houve então um certo desfavor e rixas entre vários segmentos e terreiros. Então, os sacerdotes dirigentes eles fomentavam esse tipo de informação que acabava disseminando a discórdia entre os terreiros. Não que a gente não veja isso, mas na época foi muito determinante, porque após um boom, né, após o crescimento da Umbanda, nós começamos a fragmentar esses elos que deveriam estar mais fortes, né? O crescimento, ele certamente foi rápido demais para a Umbanda. Muito antes dela constituir fundamentos sólidos e uma literatura teológica ou doutrinária forte e consistente. Então, esse crescimento acabou prejudicando, de certa forma, a Umbanda, porque nós não tínhamos uma teologia forte, não tínhamos bases doutrinárias alicerçadas e fortes e consistentes, e não tínhamos ainda os nossos fundamentos solidificados no cerne e de uma maneira geral, né? A Umbanda ela teve um boom, um crescimento extraordinário na década de 70 e 80. Era tudo para dar certo, só que essa desunião e desorganização entre as federações acabou dificultando o processo de crescimento de Umbanda e solidificação também. O pai Ronaldo Linhares ele fala o seguinte: a Umbanda teve um boom, ela teve um crescimento extraordinário na década de 70 e 80. Tinha terreiro em todo quanto era canto, mas a qualidade desses terreiros, minha Nossa Senhora, era sofrível, compreende? Depois disso, a Umbanda teve um esvaziamento muito grande. Então, essas foram as palavras do pai Ronaldo Linhares para o documentário Saravá Umbanda, 100 anos da religião, né?
imperando ali, então, a gente via que naquela época imperava a filosofia do eu sei, eu não sei nada, desculpa, e o meu guia sabe tudo, né? Então era muito comum você ver os médiuns chegavam, entravam no terreiro, incorporavam os seus guias, o guia chegava, fazia os trabalhos, fazia o fundamento, dava as consultas, ensinava as pessoas e o médium ficava meio isento disso, né? Então isso também foi algo que dificultou um pouco essa consolidação dos fundamentos, porque os médiuns não se preparavam para esse processo, né? E nesse mesmo período, a Umbanda teve uma certa rejeição da mídia, né? A imprensa marrom ela começou a veicular um monte de notícias que apresentavam, por exemplo, crimes, informações que diminuíam a religião. A mídia começou a mostrar vários fatos desastrosos, crimes de estelionato, enganação, roubo, em nome das entidades, dos guias, ou seja, muito que até hoje a gente vê pessoas oferecendo serviços, trabalhos espirituais em nome de entidades de Umbanda. Isso começou a surgir lá na época de 80 a 90, surgiram aproveitadores e muitos querendo se aproveitar das entidades de Umbanda, usando de uma fé, a fé alheia. Isso explodiu na mídia com vários escândalos onde se falava o nome da religião de Umbanda e as pessoas começaram a ter vergonha de ser umbandista devido a esse advento e essas questões que a mídia começou a trazer justamente para manchar e macular a imagem da religião de Umbanda. E aí nessa época, não bastasse a imprensa marrom, surgiram as novas religiões, surgiu o movimento neopentecostal com uma pregação, uma doutrinação incisiva, agressiva com relação às religiões afro-brasileiras. E aí também nasceu o discurso evangélico neopentecostal agressivo sobre as religiões e principalmente sobre a Umbanda, né? Então, pela desorganização da religião, pelo fato de não ter uma doutrina sólida, aí não ter uma doutrina forte, então os umbandistas começam a abandonar a Umbanda. Por isso que eu digo que essa época então foi uma época de esvaziamento da Umbanda, tá? Mas aqui cabe a gente fazer uma observação, eu gostaria de fazer uma observação pessoal, porque esse esvaziamento, aparentemente sendo algo ruim, também teve um viés importante e, de certa forma, bom para a religião de Umbanda como um todo. Restaram apenas aqueles que eram convictos da Umbanda, não pela moda, não pelas novas tendências e não pelas facilidades encontradas na época, por essa questão de ser uma religião nova, em novidades, mas sim pela prática religiosa de amor ao próximo de Umbanda. Então restaram apenas os convictos, os que amavam a Umbanda de verdade e que iriam fazer a Umbanda como ela era, no seu cerne, no seu fundamento, na sua ritualística e verdadeira espiritualidade. Então esses poucos que estavam e ficaram na Umbanda eram convictos da prática de amor ao próximo que a Umbanda trazia consigo. Então esse foi um fator positivo, muito embora o esvaziamento aconteceu. Na década de 90 até os dias atuais, então, surge uma nova onda, né, na religião de Umbanda, que a gente pode falar de que seria o período de maturidade da Umbanda. E é inegável a presença de literaturas doutrinárias, presença de literaturas teológicas, de um homem chamado Rubens Saraceni, que eu posso dizer aqui, embora muitas pessoas tenham resistência, mas ele teve uma grande importância literária, tanto literária, doutrinária e teológica. Rubens Saraceni contribuiu muito aí então nos anos 90, na década de 90, onde a Umbanda começa a passar por um período de maturação,
período de maturidade. E aí a gente tem grandes obras que são conhecidas e faladas até hoje, como Guardião da Meia-Noite, Cavaleiro da Estrela Guia, e também surge aí através de Rubens Saraceni os cursos de teologia, onde as pessoas, os sacerdotes, se preparavam mais profundamente com um embasamento teórico para que depois pudesse trazer um pouco mais de conhecimento para dentro dos seus terreiros, né? E aí também a gente precisa destacar aqui, na década de 90, além de tudo isso que aconteceu, a gente precisa destacar o advento da internet, né? E aí é um dilema que é muito complicado. A internet veio nos ajudar com certeza, mas acaba trazendo um dilema que até hoje perdura, né? Onde muitos... o fato de só perguntar ao dirigente e receber as respostas do tipo: ah, você não está pronto, ah, não é o momento ainda para você entender, não é o momento para eu te falar. Com o advento da internet, um médium com o auxílio dessa nova ferramenta, ele faz uma busca para procurar as respostas. Mas aqui a gente tem um outro problema, porque com essa facilidade de informações nas redes, na web, nós desconhecemos a fonte dessas informações e aí não se sabe se a informação é verdadeira ou não. Então aqui a gente surge um dilema através da internet, porque o dirigente já não pode mais dizer não responder para os seus médiuns as perguntas, né? Porque se ele não o fizer, os médiuns vão buscar fora do terreiro. E, infelizmente, devido a essa nuance, é o que nós vemos hoje. Várias pessoas buscando os charlatões da internet, os marmoteiros da internet, os vendilhões da Umbanda, né, que fazem tudo para passar uma informação e dizer que o sacerdote não quer ensinar, né? Então surge aqui uma nova geração, nos anos 90, uma geração que ela quer estudar, uma geração que quer conhecer, uma geração que quer saber quais são os fundamentos da religião de Umbanda. Porém, isso traz uma possibilidade dos médiuns receberem informações que muitas vezes não cabe para a realidade dentro do terreiro ou da sua própria doutrina. Mas isso obriga que todos nós, dirigentes ou não, nos preparemos para abastecer essa nova necessidade de informação, sem deixar de lado os fundamentos e as bases alicerçais de nossas práticas como umbandistas. Ou seja, o preparo, o estudo é muito importante. Esse advento trouxe uma nova visão, nos trouxe uma nova possibilidade, uma nova necessidade, novos médiuns recebendo informações, sendo bombardeados de informações. Isso acaba nos forçando a nos prepararmos também, nos obriga que todos nós nos preparemos para abastecer os nossos filhos, os nossos médiuns de informações para que eles não sejam vítima dessas pessoas de má índole, né? Desses mau caráteres que querem transformar a Umbanda em um comércio digital. E aí é uma questão nossa, como dirigentes, como sacerdotes, sacerdotisas, pais e mães de santo, prepararmos as bases alicerçais de estudo dentro de nossas casas, trazer essa informação para os nossos filhos, para que eles não caiam nas mãos de informações erradas, para que eles não caiam nas mãos de charlatões na internet. Então isso nos obrigou a nos preparar e chegar até os dias de hoje, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, onde a gente citou brevemente aqui como se deu o advento da expansão da Umbanda, como nós falamos na outra aula, e também a gente fala aqui então um pouco sobre o esvaziamento da Umbanda, que se deu através de vir à tona várias questões de pessoas de má índole, né? E interessante ou não,
se você observar aqui, a gente está fazendo uma releitura e parece que esse tema é tão atual nos dias de hoje. Por isso, irmão, que eu não perco a fé nas bases fundamentais da religião de Umbanda. E eu sei que toda essa situação que hoje você está vendo aí na internet, que parece ser difícil de consertar, a Umbanda já passou. E a Umbanda vai passar de novo se você estiver com o pé no chão, junto com os teus filhos, com a tua família religiosa e lutando por uma Umbanda melhor. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje do curso História da Umbanda. Então a gente fala aqui hoje um pouco sobre o esvaziamento da Umbanda e como chegou o advento da internet até os nossos cultos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de deixar também o seu like. Deixa aqui embaixo um comentário sobre o tema, o que você achou, o que você está achando dessa questão do crescimento digital da Umbanda e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece, se você quiser ser membro do canal, você tem a possibilidade de auxiliar o Umbandeiros como membro do canal. Bem-vindo ao curso Umbanda Básica, História da Umbanda. Espero que você esteja gostando e compartilhe nas suas redes sociais. Faça no Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê e meu fraterno saravá para todos. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer